noite, amigos. Estamos reunidos mais esta noite para o Evangelho, né, para que possamos vibrar e sentir o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Estamos fazendo essas lives em casa, pela nossa casa espírita, que é a Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Como sabemos, com esses momentos de pandemia, com isolamento social, nós estamos fazendo as lives dos nossos lares. E esse evangelho normalmente acontece dentro da casa, né? Então, vamos, assim, é uma grata oportunidade estar aqui com todos para a realização desses momentos de luz em nossas vidas. E eu peço que nesses momentos nós possamos realmente nos dedicar a encontrar essa sintonia que nós podemos fazer com os nossos espíritos amigos, com os espíritos de Jesus, que aqui vem nos auxiliar nesta tarefa bendita do Evangelho de Luz, né? Então vamos, neste momento, primeiro deixa eu falar para vocês, para quem está chegando agora, né? Aqueles que já estão conosco desde há muito, sabem como é que funciona. Então, nós faremos a prece inicial, a leitura do Evangelho, os comentários. Depois tem o passe que é dado à distância pelos passistas da nossa casa, que estão em seus lares também. E depois nós fazemos as vibrações e a prece final para encerrarmos o Evangelho desta noite. Então, que a gente possa realmente estar sintonizado, estarmos envolvidos com a luz de Jesus neste momento. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos tranquilizarmos, fazer uma respiração profunda a fim de relaxarmos a mente, o corpo e entrarmos em sintonia com os Espíritos de Jesus, esses mensageiros do amor, que aqui vêm ao nosso encontro para nos intuir, para nos fortalecer, para tratar de nós enquanto nós realizamos este Evangelho. E sabemos o quanto somos atendidas por esses irmãos benditos que tanto calorosamente cuidam da gente. Então, que Jesus esteja conosco através desses irmãos e que nós possamos também nos esforçar para estarmos por inteiro neste momento, sem outras preocupações que não sejam trazer esses ensinos de Jesus para a nossa intimidade, a fim de podermos refletir e podermos fazer as transformações que necessitamos para a nossa caminhada a caminho da porta estreita, que é a porta que nos leva para Jesus. Que Jesus abençoe o nosso propósito e que esteja conosco neste momento, é o que nós te rogamos. Que assim seja. Então, nós fazemos o Evangelho sempre na sequência, né? Nós estamos fazendo o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, e nós estamos no subitem do Evangelho que fala da fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, eu vou fazer a leitura, depois nós faremos uns comentários para as reflexões. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso, do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é à plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma
questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Então, cada religião que pretende estar na posse exclusiva da verdade. Mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente, se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas é quem devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte o orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Para outros, ao contrário, é uma dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. É com dificuldade, que elas são assimiladas. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas não têm tudo para aprender. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce, porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontra oposição sistemática e interessada. Essa lição nos faz refletir,
assim, como está a minha fé? Né? Acho que a primeira questão é essa. Eu tenho fé? No que é que eu tenho fé? Porque eu preciso descobrir como é a minha fé. Eu acredito, e fé, primeiro de tudo, e fé em quê? Ah, fé em Deus. Ok. Eu acredito em Deus. E o que é Deus? Onde está Deus? Nós sabemos, né, que Deus é essa luz imensa. Jesus, quando esteve conosco, ele disse: Deus é nosso Pai. Então, é o Criador de tudo, do mundo, do universo inteiro, de todos os espíritos. E ele cria a todo instante. E ele, durante todo o Evangelho, Jesus vem nos falando dessa bondade divina para conosco. E onde é que nós podemos saber se nós já cremos em Deus? Quando nós praticamos as leis divinas, porque elas são imutáveis. Essas leis, elas regem a humanidade, né? E assim, vamos dizer, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente conhece, desde sempre, ela não muda, é sempre a mesma. E assim nós ficamos pensando, né? Alguns espíritos, né, algumas pessoas podem ter essa dificuldade para compreender Deus, mas nós ainda, e Jesus mesmo falou, nós ainda não temos capacidade para compreender muita coisa da vida espiritual. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler, nos instruir. Jesus fala aqui em todas as lições: amai-vos e instruí-vos. Se eu não vou buscar na literatura, se eu não vou buscar aonde me apoiar nessa fé, ter uma base real para crer em Deus, para crer nas suas leis, realmente eu vou viver a vida da matéria. Eu vou viver a vida que me prende aqui nessa terra. E deixo de compreender a grandiosidade desse Pai para conosco. Né? Ele, nessas lições, vem nos falando, né, que eu preciso ter fé em mim, eu preciso confiar em mim. Aí, agora ela vem falando da fé inabalável, que eu preciso construir essa fé, que a fé, ela não é uma virtude. E como todas as virtudes, nós precisamos construir. Né? Nós precisamos trabalhar para construir a fé. E aí, o que eu preciso para construir a fé? Eu preciso da paciência, eu preciso da inteligência, eu preciso da calma, de compreender e de ter confiança. Onde e no que? Nas leis divinas. Eu preciso, não só conhecer essas leis, eu preciso compreendê-las para vivenciar essas leis. Porque senão tudo o que me acontece na vida, eu me sinto a vítima. Tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo. E aí eu me apego a fatos que são, a leis que são humanas. E quero vivenciar essas leis, porque eu acho que aqui, quando terminar, tudo acabou. Mas hoje, nem nas outras religiões não se fala mais isso, que é o fim. Todas as religiões, pelo menos aquelas que, assim, não que eu conheça, mas que, assim, eu ouço, né, algumas coisas, eles falam da vida após a morte.
O que eu vou encontrar na outra vida? E o que é isso? Hoje nós estamos todos enxergando as possibilidades de enxergar a vida de outra forma, com outro olhar, um olhar carinhoso, um olhar para a divindade, sabendo que tem esperança. E se eu tenho esperança, eu vou perseverar em fazer o quê? Construir o bem em mim. E como eu construo a fé? Na lição passada, nós vimos que a fé, ela confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos. Mas se eu não tiver fé e conhecer essas leis e saber que elas é que vão me levar ao progresso, eu fico patinando. E aí, hoje em dia tem muito, a gente vê muito isso, né? As pessoas mudarem de religião, mudam de casas, ou de frequentar esta ou aquela casa, ou esta ou aquela religião, ou a esta igreja ou aquela igreja, né? Por que fazemos isso ainda? Porque ainda não nos identificamos, ainda não vibramos o que estamos procurando, que é aquela ligação com Deus. Porque toda religião é boa desde que ela me ligue a Deus, desde que ela seja transformadora para mim. Porque mesmo aqui ele fala para nós, né? As provas, entretanto, abundam ao nosso redor. Isso a gente sabe. Por que se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos. E muitas vezes, no lugar em que eu estou, na casa que eu estou, espírita, ou na religião que eu estiver, que me começa, ninguém me cobra. Eu começo a me cobrar, porque eu começo a compreender as leis divinas, e aí eu sinto que eu preciso mudar. Aí eu mudo não quero mais isso, porque e assim como a gente conhece muitos espíritos que mudaram de religião, porque olha, eu não dou conta de ser espírita, não dou, porque eu tenho que fazer mudanças e eu não estou pronto, e vai procurar outra religião. E o que é isso? Nós ainda não sedimentamos a fé em nós. E ele fala aqui para nós que isso, né, é uma construção que eu não faço em uma vida. Olha, se nós sabemos que somos espíritos imortais, nós não sabemos quantos milhões de anos nós temos, mas nós temos muitos. E a gente vem olhando para a história que a gente já estudou na escola, que a gente estuda onde nós estamos, né, para falar da religiosidade, a gente vai vendo as mudanças que foram ocorrendo e que nós estivemos participando dessas. Nós já tivemos na Inquisição e em tantos outros momentos difíceis para a religião, né, onde a religião era o poder, né. Hoje a religião é a transformação do ser. É para isso que ela é alicerçada nisso, nas leis divinas, para nos auxiliar auxiliar todos nós que frequentamos esses ambientes, a buscar, a compreender as leis divinas e fazermos as nossas transformações. E onde está a fé? Gente, se eu não estudo, se eu não compreendo as leis divinas, onde eu vou buscar a fé? Porque a fé é a confiança nessas leis, é a confiança em Deus. É a confiança de saber que nós temos um futuro melhor lá na frente que nos espera.
que nós estamos hoje trabalhando e semeando o nosso terreno das nossas qualidades, das nossas potencialidades para próximo, para o futuro. E o que nós podemos já utilizar daquilo que já viemos semeando há tanto tempo. Porém, nós ainda precisamos construir essa fé. E aí fala assim, a fé é cega. A fé cega é aquelas coisas que a gente segue assim, ó. Não pergunta, não questiona, é para fazer assim e pronto. Então, nós não podemos julgar as religiões que têm essas atitudes. Porém, né, o que é que eu estou buscando? Sem um questionamento. Porque se eu não questionar, eu não olho para mim. Se eu não buscar, se eu não refletir, como é que eu vou progredir? Como é que eu vou enxergar aquilo que eu tenho, que eu preciso fazer de mudanças? É o medo de mudar os hábitos, de mudar, de achar que eu vou... e o meu orgulho está onde? Né? Orgulho para quê? De quê? Né? Lá no início do Evangelho, né, tem a lição dos pobres de espírito. E nós vimos que todas as pessoas que são pobres de espírito são aquelas que compreenderam as leis divinas, são aquelas que aceitaram as leis divinas e que estão construindo o reino de Deus em si. Porque acreditam, porque têm fé em Deus, têm fé no futuro, têm fé em si próprio, sabendo que eu posso fazer transformações para mudar o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Então, a fé raciocinada, ela nos transforma, porque ela faz com que eu analise aquela verdade para mim, que eu traga a verdade para o meu coração, para fazer as transformações em mim. E não fico me apegando às coisas da matéria, que muitas vezes nos levam até a perder as grandes oportunidades. Ainda encher mais a bola do nosso orgulho, ainda que já todos nós temos aflorado. Então, o que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me dedicar? Tem uma companheira que nos fala que a razão, o conhecimento, nós temos inteligência para quê? Todos os seres humanos são dotados de inteligência. É isso que nos difere dos animais. Se nós temos inteligência, o que nós estamos fazendo com ela? Então, nós temos capacidade para pensar, para refletir e tomar a atitude que precisamos tomar para conosco mesmo, em primeiro lugar. Então, ela nos fala assim, que a razão é o caminho, porque sem eu compreender, o que eu vou seguir? E o sentimento é a luz divina. Por que isso? Porque os dois precisam andar juntos. A gente tem uma fala, né, que eu acho bastante legal na nossa casa, que a gente fala assim, que são as asas das duas borboletas, o nosso crescimento espiritual. Uma é a razão, a asa da razão, e a outra a asa dos sentimentos. Se não houver um equilíbrio entre as duas, a borboleta não voa. Não é? Então eu preciso ter esse equilíbrio. Não só razão, não só sentimento, mas trazer a razão para a reflexão, né? Trazer o conhecimento para si, tomar posse dele, compreendê-lo, e aí sim
nos transformar. Aí nós estamos trabalhando e equilibrando as duas asas, para que quando formos voar, nós possamos, assim, o espírito estar em equilíbrio. Mas nós conseguimos fazer tudo agora? Não, porque hoje, agora é por mim, hoje é que eu estou entrando nesse processo, nós estamos entrando nesse processo de conhecer a questão da nossa identidade espiritual, de me perceber como um espírito vivendo num corpo e não como um corpo que tem um espírito. E essa é a diferença. Isso é sentir a proximidade com Deus. Porque eu, Silvia, estou como Silvia nesta encarnação. Quantas encarnações eu já tive com outras identidades? O que eu sou reflete o que eu já fui? Sim, porque o espírito traz a força de todas as encarnações. Mas vou me aprimorando. Vou me abastecendo do conhecimento, vou fazendo reflexões importantes, vou trazendo para mim a necessidade dessas mudanças para a construção dessa fé inabalável. Porque ainda hoje nós somos assim, passamos pelas dificuldades da nossa vida, né? E nesse momento nós percebemos como está a nossa fé. Quando nós entramos em desespero, quando nós ficamos aflitos, ansiosos. Então aí nesse momento eu paro e penso: cadê a construção da minha fé? Porque, gente, nós não fazemos essas construções de uma encarnação para outra, assim, num passe de mágica, de hoje para amanhã. Não, a construção é pouco a pouco. Nós vimos os pilares da fé. Eu já tenho a construção da calma. Eu já compreendo verdadeiramente todos os ensinamentos, todas as leis divinas. Essa é a questão. E aí nós falamos assim: bom, mas eu tô tentando, até ontem eu não sabia, agora eu sei. Ótimo, é isso que nós precisamos fazer, é dar o primeiro passo, deixar de acreditar sem reflexão, deixar de acreditar nas situações da vida sem trazer para dentro de si a reflexão, conhecer aquilo profundamente para poder fazer as reflexões. E aí sempre eu vou falar: e onde nós encontramos as leis divinas? Porque pode dizer: mas tudo bem falar tanto das leis divinas, mas onde que eu vou encontrar a lei divina? Primeiro, as leis divinas estão gravadinhas na nossa consciência espiritual. Está aqui gravada. Se eu acesso, olha, quando eu passo por uma situação de dor e eu já tenho construções naquela lei, automaticamente eu acesso aquela lei na minha consciência. Isso daí o processo é feito aqui dentro. Às vezes não é nem lógico, né? Porque às vezes eu não precisei parar. Eu já pensei alguma coisa, já vem, não é assim, porque isso não dá certo, já vou mudando minha maneira de pensar, de maneira de agir. E o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou me ligando ao alto, eu estou me ligando a Deus, para buscar energias para fazer as mudanças do meu pensamento, das minhas vibrações naquele momento. Então, essa construção é feita aos poucos. Mas, porém, entretanto, como nós não
lembramos delas assim com tanto fervor, ainda nós precisamos estudá-la. E onde elas estão? No livro dos Espíritos. Lá estão as leis morais, que é o terceiro livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos é a terceira parte, e ali está as leis morais. E lá eles vêm nos dizer o que são as leis morais. E aqui no Evangelho de Jesus é como seguir as leis morais. Nós temos a faca e o queijo na mão. A gente só não se percebeu disso ainda. Mas ainda há tempo de nós percebermos que o Evangelho de Jesus é que nos guia para nós podermos vivenciar as leis divinas na nossa vida. Aqui é o código das leis divinas, é o código moral. E aqui é o receituário. Como vou fazer para modificar? Aqui nessa lição ele está sendo claro. Não podemos mais ter essa fé cega hoje, nos dias de hoje, com todo o esclarecimento que nós já temos. Então vamos buscar esse conhecimento para nos fortalecer e realmente podermos seguir adiante, fazendo essas transformações tão necessárias para a nossa vida como espíritos imortais que somos. Né? Então vamos buscar compreender o Evangelho de Jesus. Né? E se a gente não acha que ele é mais claro, vamos para o livro dos Espíritos. Lá tem perguntas e respostas que muitas vezes vão nos clarear muito mais. E aí a gente voltando para o Evangelho, eu entendi, porque lá está escrito diferente. Diferente não. Aqui está assim, esmiuçadinho, os mínimos detalhes. Como é que a gente deve proceder para vivenciar as leis divinas? É só seguir o Evangelho que nós estamos no caminho. É difícil? Ou se é? Porque se fosse fácil, a gente não estava aqui falando, a gente estava praticando. Mas eu preciso falar para me ouvir e para ir em busca desse conhecimento para fazer essas transformações tão necessárias para mim como espírito imortal que sou. Então esse é o convite desta noite. Nessa lição da fé religiosa, condição da fé inabalável. Então vamos refletir. Se vocês puderem, releiam, anotem e busquem no livro dos Espíritos o capítulo que vai falar sobre a fé. Lá pode ser que a gente encontre respostas que a gente não encontrou aqui. Mas nós temos todos os recursos necessários. E temos a Casa Espírita, para que as nossas dúvidas sejam sanadas com os atendimentos fraternos, com os cursos, com os espíritos que estão ali há tanto tempo estudando, se dedicando para poder servir a todos que querem se esclarecer. Né? Então fica aqui o nosso convite para que possamos todos nos imbuir desse conhecimento, trazer para nós, nos imbuir de força, de luz desse Evangelho em nossas vidas, né? Porque é Ele que nos dá essa força, essa coragem de seguirmos em frente. Né? E como eu digo, o Evangelho de Jesus é o nosso guia. Ele nos mostra como vivenciar a nossa vida baseada nas leis divinas. Nós só precisamos sentir a força do Evangelho na nossa vida. Quando a gente sentir, vai ficar mais fácil. É um processo? Sim, é um processo. É fácil? Não é fácil. Todos nós podemos fazer? Sim, todos nós podemos fazer. Todos. Nós somos todos, estamos todos assim num patamar muito parecido. Então, por isso nós estamos todos juntos aqui no mundo de provas e expiações. Né? Aqueles que são missionários são diferentes, estão aí para servir de exemplo para nós. E nós temos diversos. Então vamos buscar Jesus, a sua vida, a convivência com os discípulos, com todos aqueles que cruzaram o caminho dele e tantos espíritos que já fizeram a transformação quando esteve com Jesus. E a gente vem vindo nesse processo reencarnatório, essa bênção da reencarnação, fazendo essas transformações. Nós só
precisamos sedimentar em nós essa fé, essa confiança e entendemos que nós temos fé. Muitas vezes nós não temos fé, mas precisamos ter. Jesus já fala isso no Evangelho também. A primeira lição da fé que transporta a montanha fala sobre isso. Como que eu quero ter fé em Deus. Eu não vejo se não tenho fé em mim, que me conheço. Às vezes é muito mais fácil ter fé em Deus, logicamente. E isso é o que nós devemos procurar. Ter essa fé em Deus, saber que esse Pai misericordioso, além de não abandonar, nos abençoa sempre. Né? Então vamos partir para as outras etapas da nossa noite. Primeiro nós vamos fazer o passe, não esquecendo que o passe, nós nesse momento, enquanto estamos direcionando, né, vamos deixar o pensamento livre, vamos só pensar em Jesus, ou então num local que a gente se sinta bem, tranquilo, para receber. Depois sim nós vamos vibrar para os nossos entes queridos, para os necessitados, mas na hora do passe, somos nós que seremos atendidos, então a gente precisa se ater para aprender a receber as bênçãos que vêm do alto, né? Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, sentindo a presença da espiritualidade amiga junto de nós, sentindo a presença de Jesus, do nosso amigo espiritual. Vamos trazer para a nossa mente a figura desse mestre tão querido. Cada um pense de uma maneira em Jesus, da sua maneira, como o vê, para poder sentir essa presença amiga e podermos estar preparados para recebermos os benefícios do passe que nossas abnegadas irmãs de seus lares estão ministrando para nós nesses momentos. Pensamento firme em Jesus. Jesus, nossa imensa gratidão por recebermos este bálsamo, esta descarga de energia que nos envolve e que nos fortalece, nos ampara, que nós possamos, Jesus, neste momento em que nos sentimos felizes, leves, reconfortados, que nós possamos doar para Ti o melhor do nosso sentimento, de nossas vibrações, a fim de que os espíritos do Teu amor aqui presentes possam levar e transformar em bálsamo para atender a tantas necessidades nesta terra bendita, que não só encontram os doentes desta pandemia, mas tantos outros espíritos que por diversas razões estão deixando a terra também. Que mesmo aqueles que aqui ficam, Senhor, sejam fortalecidos pela Tua luz e continuem na luta com a vontade de servir ao Cristo, ainda que seja com momentos de testemunho de dor,
mas importantes para o espírito, para que possa sentir a fé e a confiança nos ensinos do nosso Pai. E com tudo isso, Jesus, nós só temos a te agradecer por tantas bênçãos, te agradecer por este evangelho de luz em nossas vidas, por nos sentirmos neste banquete de amor e de luz, que se reflete em nós e se expande a todos, e que, se unindo a tantas outras preces, podemos envolver este mundo, esta terra azul, em vibrações de amor e de paz. E assim, Senhor, gratos por tudo que recebemos, te rogamos mais uma vez que permaneça conosco em nossa semana, nos abençoando e nos fortalecendo para sermos servidores da tua luz e do teu amor, no nosso lar, com os nossos entes queridos e com todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Obrigada, Jesus, por esta luz imensa. Obrigada pelo amigo espiritual que nos auxilia, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Que ele sinta o nosso calor e a nossa gratidão pela ajuda que nos dá a todo instante. Obrigada, Jesus. E assim, encerramos mais uma noite desse Evangelho de Jesus, nesta bendita oportunidade que esta casa oferece. Eu agradeço profundamente por este momento, por poder estarmos juntos, podendo assim sentir um dos outros essa vibração amorosa. Lembrando que os nossos evangelhos acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. É feito pelas lives, né? Que dos seus lares cada companheiro se dispõe a vir falar do Evangelho de Jesus. E é muito rico porque cada um traz o seu ponto de vista. E assim, eu agradeço profundamente a presença de todas as vibrações e vou me despedindo, agradecendo a esta casa pela oportunidade que me dá. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e o meu forte e grande abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez por esta luz em minha vida e em meu lar.